Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast. Hoje eu tô aqui imensamente feliz com o convite de uma médica que vai bater um bate-papo bem interessante comigo sobre a temática do tratamento multiprofissional de pessoas que sofrem com o sobrepeso, obesidade, estão ali no efeito sanfona. E até mesmo se você pensou na temática da cirurgia bariátrica, a gente vai abordar um pouco desse assunto, né? Estou trazendo aqui uma médica que trabalha lado a lado comigo e a gente tem muitas condutas alinhadas em torno de todo esse tratamento, esse acompanhamento mais respeitoso e empático com o paciente. Doutora Cris, tudo bem? Tudo bem, Mari, obrigada pelo convite, é um prazer estar com você. De fato, a gente alia muito assim, o pensamento, o tratamento, como conduzir os pacientes em obesidade, não é? E eu espero contribuir com esse tema, sim. Eu sou Cristiane Silveira, sou médica endocrinologista, né? Eu atuo no Núcleo do Obeso do Ceará, que foi a primeira clínica de cirurgia bariátrica do estado do Ceará, né? E aí é uma temática que eu gosto muito, foi tema do meu mestrado. Eu espero contribuir, sim, com esse assunto certeza. Da obesidade. Vai ser um bate-papo bem rico. Então, eu queria começar perguntando o que chega mais no seu consultório, né? O que você mais atende, o que você mais percebe em consultório hoje? Então, Mari, assim, a gente pega muitos pacientes em obesidade ou sobrepeso. Você vê que a gente tem uma temática forte de obesidade hoje nas mídias, nas redes sociais. E aí é difícil, porque nem sempre aquilo é o mais certo, o que a gente mais estimula o paciente a fazer, como as dietas restritivas, dietas da moda, né? O que dá certo para um não dá certo para o outro. Então, isso eu pego muito no consultório pacientes com esse perfil, né? Exato. Que chega procurando medicação. Muitos outros já começam a medicação por conta própria. Vide que a maioria das medicações hoje para o tratamento da obesidade não precisa de receita médica. Verdade. E aí eu acho um fator negativo, ponto bem falho, né? É negativo. Porque daí você não tem como seguir aquele paciente, o paciente nem sempre sabe que essa é a medicação adequada. E ele vai muito guiado pelas redes sociais, pelas mídias, enfim, pelo colega que usa. Então, eu recebo muito no consultório esse perfil de pacientes com dieta restritiva, pacientes se automedicando em obesidade. E como eu atendo muito a questão da bariátrica, né, reganho de peso pós-bariátrica. Então, acho que eu colocaria esses 3 grupos de pacientes como o que mais se procura hoje o atendimento endocrinológico. Sim, e é justamente esse público que mais chega para mim também, né? Pessoas que já tentaram fazer ali todo tipo de dieta, das mais flexíveis, digamos assim, as mais restritas, e o que acontece é que esses pacientes eles não aprendem a comer, porque muitas vezes não dão atenção suficiente ao próprio comportamento, né? A olhar com respeito e atenção à forma como ele come. Às vezes é sempre querer seguir fórmulas mágicas, né? Eu vou comer por um determinado intervalo de tempo tais e tais alimentos, eu vou usar tal medicação e eu vou resolver meus problemas, né? Sabe o que eu falo, Maria? Eu falo assim, nós não estamos numa competição de perda de peso. Aqui não é um campeonato. Porque muitos falam, doutor, e na próxima consulta eu tenho que perder quanto? Eu digo, não sei, calma. A gente primeiro vai aonde mora o problema. Veja, na hora que eu entrego uma medicação para perda de peso, eu estou facilitando o processo de perda de peso. E a medicação existe, tem o seu papel, tem as suas indicações, tem os seus benefícios. A questão é eu colocar todas as minhas fichas na medicação e não mudar o cerne do problema. Então, eu falo para o paciente, na hora que as emoções, né, se misturam ali com a alimentação e você não sabe mais o que é alimentação e o que é emoção, e eu entendo que isso, né, é o pontapé inicial para desenvolver toda a questão alimentar, o ganho de peso, a dificuldade com a comida. Aí eu digo, pois é lá que mora o problema. É lá que eu tenho que ir. Não adianta só te colocar um Ozempic, um Saxenda, uma medicação para perda de peso, se eu não vou aonde mora o problema. Exatamente. Então, eu sempre paro a consulta e digo, olha, a medicação vem por último. Parte, né? É o terceiro momento. O primeiro momento é a sua relação com a comida, é a questão emocional, é a atividade física. São coisas que vão vir para ficar, né? São mudanças que eu digo assim, Mari, a palavra é incorporar. Isso. É de atitude, né? De atitude. O que aquilo representa para você, né? Eu acho que assim, a primeira frase que eu digo para os pacientes, qual a importância para você perder peso? Por que é importante você perder peso? Né? Que impacto isso vai ter na sua vida? Porque todo mundo manda você perder peso, porque a mídia manda você perder peso, ou porque você de fato entende que existe algum benefício em perder peso? Isso. Se é porque a família cobra, né? Se é porque ela se compara, se é porque ela realmente está visualizando ali um problema de saúde, se é porque a autoestima está baixa. Então, muitas vezes, o início da conversa tem que ser por aí, né? Tem que ser por aí. Por quê? Por que começar a perder peso? Qual que vai ser essa motivação que vai te levar no longo prazo? Porque é isso que acontece, as pessoas perdem peso durante um curto intervalo de tempo
E ali começam a reganhar e não visualizam o que foi que aconteceu para esse reganho de peso, né? Por que foi que eu não consegui manter esse peso perdido ou me manter em um peso saudável e com uma relação mais tranquila com a comida? Porque ainda chega para mim pessoas que já perderam peso com uma relação muito transtornada com a comida, que é o comer transtornado que a gente fala, né? Come, sente culpa, tá ali todo o tempo comendo e contando caloria, então isso também não é legal. Eu ia até te perguntar isso, Mari, que muitos pacientes falam, doutora, eu preciso pesar a comida. Aí eu digo assim, vamos pensar juntas, eu vou passar o resto da vida junto com a balança, como é isso? Porque assim, a comida ela não é nosso inimigo, a gente precisa da comida para sobreviver. E daí eu vou ficar todo o tempo pesando, 200 gramas de carboidrato, quanto de carne, quanto... Isso aí tem que começar a ser incorporado e virar uma coisa automática, é comida, você desde que nasceu, você come. Isso. Então, imagina você viver acoplado a uma balança, tirando, claro, atletas, né, maratonistas, pessoas que de fato precisam saber exatamente o quanto está ingerindo, que não é o perfil, pelo menos o né? mínimo, né? Às vezes atletas precisam. Mas como é que você fala essa questão da balança no consultório? Porque imagina que é uma coisa que chega pra ti. Chega também. demais. E eu pego muitas pessoas com comer transtornado justamente porque acharam que tinham que viver refém ali da pesagem do alimento, né? E alguém que vai precisar pesar o alimento é alguém que precisa de uma definição muito específica, como você falou, um atleta, né? E tudo mais. Mas eu tento englobar, primeiramente, o entendimento do que são porções. O que são porções de alimento? O que são 4 colheres de sopa de arroz? O que é um pedaço de carne? Isso a gente pode começar a ter noção. Para quê? Para entender qual que é a porção padrão para aquele paciente. E a partir disso ele entender, olhando para o prato dele, qual que é a porção dele. Porque imagina só, se eu vou pensar numa perda de peso e na sustentação dessa perda daqui a 5, 10 anos, ela vai viver na balança? Pesa na balança? Não, não vai. Então, primeira coisa, ela pode começar a ter uma noção de qual que é a porção desse alimento. Por vezes, ela pode pesar para ela saber o que são 100 gramas de carne. Será que eu como 100? Será que eu como 150? O que eu como? Né? O que me satisfaz? E aí, a partir dessa aprendizagem, ela vai lá e começa a se servir a partir dessa porção. É muito interessante quando eles perguntam assim, Mari, quanto é que eu tenho que comer? Calma, não sei. Né? Vamos descobrir juntos. Quanto é que você fica, com quanto você fica bem nessa refeição? Tem pessoas que chegam para mim no almoço só aguentam 300 gramas, tem outras que já aguentam meio quilo, né? Então eu preciso entender fome, saciedade, sensações de cada momento, de cada refeição, para então eu orientar uma mudança de porcionamento. Né? Faz sentido isso? Faz, é isso mesmo. E aí você incorporar essas mudanças e ir seguindo sem estar submetido a um campeonato, né? Porque o que acontece? Doutora, pois a partir de agora, eu não vou comer nada de pizza, nada de refrigerante, eu vou cortar tudo. Eu vou passar um tempo, aí eu digo assim, tudo que tem dia e hora para acabar não resolveu o problema, concorda? Parece até que eu tô no campeonato. Então, assim, eu preciso daqui a 3 meses estar pesando tanto de peso. E aí, depois disso, eu relaxo. Então, você chegou no campeonato, ciclo, né? foi o teu objetivo e agora? E daqui para frente? Então, assim, dieta restritiva, tirando, eu até costumo brincar, né? As atrizes globais que precisam estar em forma sempre, 24 horas, né? Tirando elas, dieta muito restritiva vai ter de hora para acabar. E a medicação para perda de peso, quando ela vem, se ela não bem indicada, Mari, ela, obviamente, vai facilitar o processo de perda de peso. Facilitar. Na hora que eu te dou uma medicação que te causa uma saciedade precoce, eu facilitei a perda de peso. Mas e aí? Se eu não te aprendi, não te ensinei a conviver com os alimentos, a mudar os teus hábitos, a incorporar uma atividade física e tudo, como é que vai ser na hora que eu tirar a medicação? Exato. E eu gosto muito de pegar os pacientes nessa hora, que muitas vezes eles fogem do tratamento nutricional, né? Tô com a medicação, então eu não preciso ir ao nutricionista olhar para a alimentação. Na verdade, esse talvez seja o momento mais importante para que você aprenda a respeitar a sua saciedade. Ali com a medicação, você vai estar com uma saciedade. Então, você muitas vezes vai conseguir controlar melhor a porção e ficar mais atento a essa saciedade. E que quando você conseguir, for o momento de tirar essa medicação, você vai estar mais atento a esses sinais. Tu sabe o impacto que tem isso que você falou? É na dose da medicação. Tem pacientes que chegam, doutor, você não vai aumentar a minha dose? Eu já li que tal medicação tem que ir para a dose máxima, tem que ir... Eu disse assim, gente, ali é de bula. Veja só, se você ir um mês, perdeu ali 4, 5 quilos,
Se o teu grau de fome e de saciedade está ok, tá bem, por que eu vou aumentar a dose do teu remédio? Exato. Então, Vai assim, causar mais desconforto não nesse tem paciente, necessidade. né? Então, na hora que você aprende a lidar com a comida, que você está medicada, mas não está totalmente bloqueada da fome, e consegue ainda ter tempo, ter condições de maturar aquela convivência com a dieta, muitas vezes não precisa aumentar a dose da medicação. Então, esse benefício está junto. É uma doença crônica, a obesidade não adianta, não vai ter receita de bolo para todo mundo. O que dá certo para um não dá certo para outro. Exato. A obesidade, ela traz junto condições genéticas. Quem estuda obesidade sabe que existem condições genéticas aí por trás, né? Lá na minha clínica que eu trabalho, de bariátrica, é muito comum eu ver famílias operadas, né? São primos, tios, irmãos operados. E aí você entende que tem fatores genéticos aí por trás. Por isso que o negócio não é tão fácil. E quando você lança mão de uma equipe multidisciplinar, alguém da confiança, alguém que eu indico, e sei como é que vai ser a abordagem, como é que vai ser o acompanhamento, obviamente o resultado é melhor. E muitas vezes a gente vai olhar para esse histórico e eu acho que eu nunca peguei um paciente que chega a primeira vez para mim com esse reganho de peso que parou para olhar o próprio comportamento. Por que que eu como? Onde eu como? Com quem eu como? De onde vem a minha fome emocional? Por que que eu sigo comendo mesmo sem fome? Então, todas essas questões muitas vezes não são abordadas, né? A pessoa não para refletir qual é o significado da comida naquele momento mesmo sem fome. A comida a gente sabe que tem um papel importantíssimo de prazer, mas quando ela é a única fonte de prazer, aí vira um problema grande. E eu pego muito. Às vezes eu pergunto assim, qual é a sua outra fonte de prazer além da comida? Tem paciente que para e fala assim, não sei, não sei. Né? Então, a gente precisa entender os significados da comida para aquela pessoa, os momentos em que ela escolhe, porque ela escolhe para a gente ir conseguindo, a partir daí, traçar acordos, metas e mudanças, né? Não pegar aquele papel, vou seguir isso aqui. Não, peraí. Até porque, Maria, a gente entra em outro aspecto. E os gatilhos que fazem a pessoa comer errado, né? Às vezes eu falo para o paciente, o que é que naquela hora te fez buscar uma coisa? Doutora, eu não como tanto, meu prato é até pequeno, eu como isso, mas tem horas que foge do meu controle, eu vou lá e belisco, eu vou lá e pego outra coisa extra. E o que aconteceu para ser um gatilho para você? E aí eu te pergunto, a nutrição comportamental, que é o que você faz, né, Mari? Como é que você aborda isso? Esse gatilho acontece, não é? A gente chama esse perfil de um paciente que tem um perfil mais beliscador, né? Um perfil mais beliscador de estar ali todo o tempo querendo comer. Já tem pacientes que ao final do dia já comem um volume maior de comida, né? Então a gente vai observando os perfis. E aí existem inúmeros gatilhos. Primeiro deles, pensamento de escassez, que é aquele que a pessoa começa a proibir um alimento por um tempo, e aí quando ela vai comer esse alimento, muitas vezes ela come em maior volume. O outro gatilho para um comportamento beliscador pode ser a ansiedade. Sim. Um paciente que não se deu conta do grau de ansiedade que ele está, ele muitas vezes ele está ali só querendo passar o tempo, morder algo, porque a comida está assumindo essa função de reduzir a ansiedade. E aí, às vezes, o olhar é para essa identificação, para ele entender que ele precisa tratar a ansiedade. Sim. Né? Outros gatilhos, a família, a forma como a família come, a forma como ele aprendeu a comer na infância, né? Se ele passou por alguma dieta anterior. Vejo também muito comportamento em busca do doce. Né? Então, o gatilho em busca do doce, ele pode ser também por inúmeros lados. Pode ser essa busca de prazer incessante que ele não encontrou na própria vida. O doce, ele dá uma sensação de prazer, de relaxamento. Ele se assemelha à dopamina, né? Sim. Então, assim, quando você busca muito doce ou carboidrato, na verdade, a leitura que há por trás daquilo é a busca pelo prazer, pelo relaxamento. Isso. Então, é uma coisa que eu digo aos pacientes, procure entender o que é o gatilho. É uma sexta-noite, que é o final da semana, que você está cansada. Sei lá, no amanhã eu vou ter que ir, sei lá, numa audiência, eu já estou tensa, então hoje eu já vou comer tal coisa. Se você conseguir se antever com o seu gatilho, você pode tentar resolver. Exatamente. Né? Então, assim, se eu sei que toda sexta-feira à tarde é um dia mais puxado, eu chego extremamente cansada da semana inteira, e que tal se eu colocasse ali, sei lá, uma drenagem linfática toda sexta-feira à tarde? Uhum. Se eu já fosse me antevendo que aquele gatilho iria acontecer e já pensar no plano B. Se eu conseguir adicionar cuidados comigo, né? Outra fonte de prazer, como você falou, não é? E aí, uma coisa que eu digo muito aos pacientes, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Eu falo muito isso para eles. O que acontece? Eu tô cansada, eu saio do trabalho, já venho trazendo uma torta, já venho trazendo tal coisa. Que a questão dali não é aquele mimo, não é o prazer de comer um pedacinho.
é descarregar o É o mereço, cansaço, é o eu né? mereço. É o eu É o mereço. eu mereço. E assim, ansiedade, Mari, a gente não trata com comida. Eu falo para os pacientes, se eu entendo que há uma doença, mais uma, além da obesidade, que é a ansiedade, e ali está sendo a fonte de tudo, eu digo, é lá que eu tenho que ir. Entende que não adianta eu te dar uma medicação para essa ansiedade se eu não tratei a ansiedade que tem por trás. Exato. E como é que se trata a ansiedade? Aí a gente vai ao diagnóstico, terapia com Terapia, psicólogo, que é muito terapia que ainda bem-vindo. existem muitas pessoas resistentes. Muito bem-vindo nesse processo de perda de peso, sem dúvida, a obesidade. A gente fala obesidade, mas tem um sobrepeso, isso mexe muito com a autoestima, isso diminui confiança, diminui desempenho no trabalho, desempenho na atividade física, no sono. No conforto do dia a no dia, conforto, né? no bem-estar. Isso. Né? Até falo para os pacientes, não é feio se falar em estética, gente. A saúde, ela é bem-estar físico, mental e social. Exato. Então, se eu estou com meus exames lindos, mas não estou bem comigo mesma, eu não estou saudável. E aí, muitas vezes, essa autoimagem ela precisa ser trabalhada em terapia, para depois a gente falar sobre o emagrecimento. Porque antes da gente chegar nesse emagrecimento, é bom que essa pessoa esteja bem com ela mesma, né? E aí o que eu vejo, às vezes? Muitas pessoas esperando o dia que vão emagrecer para estarem felizes. Não, elas precisam estar bem no hoje, trabalhar questões no hoje, para esse processo ele ser mais leve, né? É isso. E aí eu pego, assim, essa questão do eu mereço, ela é muito forte em consultório. E muitas vezes isso vem também mais um gatilho de pessoas não prestarem atenção nas refeições do seu dia. E aí isso começa no café da manhã. Um café da manhã apressado, que comeu qualquer coisa. Um lanche da manhã que não foi gostoso. Um almoço de qualquer jeito. E aí, o que vai vir depois? Uma comida muito gostosa ao final do dia, junto com o cansaço do trabalho, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa alimentação desde cedo, né? E organizar a vida para que a gente consiga dar mais atenção aos detalhes da nossa alimentação. Não é sobre restringir, é sobre melhorar. Planejar. Né? Planejar também, isso. É verdade. E aí eu falo assim na questão da moda, né? Que é muito forte. A dieta cetogênica, jejum intermitente. Eu digo, gente, existe perfil para tudo. Né? Isso não é perfil para todo mundo. Como eu atendo muito a questão do reganho de peso pós-bariátrica, então são pacientes que muitas vezes já têm uma relação emocional com a comida forte, seja para depressão, seja para ansiedade. É muito forte isso, a nível de estudos, artigos científicos, eles mostram muito a relação emocional com a bariátrica, né? E aí, esse perfil de paciente... Quando a gente depois não vê eles migrando, né? De comportamento, né? Vai para o álcool, vai para as compras, né? Tudo passa a ser um pouco exagerado depois. Porque, na verdade, eu tô trocando. Né? Aquela compulsão da comida por uma outra compulsão, né? Que também me cause prazer, que também venha a tampar aquele buraco, aquela ausência ali que não foi bem trabalhada. Mas o fato é que esse perfil de paciente talvez nunca vá se beneficiar de um jejum intermitente, de uma dieta cetogênica. Primeiro que não tem necessidade, né? Para perder peso. E outra que, imagina, você já tem um perfil mais ansioso, você luta contra o seu peso desde jovenzinha, e aí você chega ali aos 40 anos contando quantas horas você tem para comer. Exato. A pessoa tem direito a comer naquela janela, porque se eu passar naquela hora... É mais danoso do que traz benefícios. Você muito vive em mais. função disso. O que acontece? Muita expectativa, muita frustração, muita ansiedade, diminuição da autoestima, e lá vai o ciclo vicioso todo desaguando. Então eu digo assim, gente, existe perfil para tudo. Obviamente eu tenho atletas no consultório, até agora crossfit, sei lá, que aí é outro olhar, é outro público, não é? É outra abordagem. Sim. Né? Eu vejo essa questão vindo ali desde muito antes da bariátrica, né? Comportamentos e conversas e um olhar ampliado a toda a vida desse paciente que não foi inserido. Sim. Né? Num contexto em que às vezes deveria ter sido inserido para a pessoa entender o contexto que ele escolhe comer cada comida para que esse reganho de peso ele não venha a acontecer, ou seja, minimizado, né? O reganho de peso, ele até, depois de um tempo, ele é esperado, mas a gente vê um reganho de peso muito frequente e um reganho de peso com muitos quilos a mais. Por isso, Mari, eu acho tão importante a consulta pré-operatória. Porque mais do que dar um laudo liberando esse paciente a bariátrica, é mostrar para ele o que vai ser a cirurgia bariátrica. Sim. Que impacto ela vai ter no peso dele. O que é que ela vai conseguir resolver e o que é que ela não vai conseguir resolver. Isso. A bariátrica não muda a genética de ninguém. A bariátrica não coloca o paciente dentro da academia. A bariátrica não vai lá no botãozinho da ansiedade e desliga. Então, muitas das causas que levou o paciente à cirurgia bariátrica não é resolvida durante o processo de bariátrica. Então, isso tem que ser muito esclarecido, né? Ela tem o seu papel, ela tem seus benefícios, sem dúvida, né? Ela responde melhor à perda de peso do que qualquer tratamento clínico da obesidade, mas a gente tem que conversar bastante com o paciente para, eu digo sempre assim, trabalhar em paralelo.
É fazer a bariátrica e mudar seus hábitos de vida. Exatamente. Trabalhar em paralelo. E não soltar a mão do acompanhamento, né? Multiprofissional. Desde antes, durante e pós, por um bom tempo depois, né? Sim. Porque existem gatilhos, inúmeros gatilhos das mais diversas ordens da vida dessa pessoa, em que ela vai descobrindo ao longo da vida. Sim. Né? Então, esse olhar ele precisa ser ampliado a partir de outras áreas do conhecimento para a gente entender esse ser e esse comportamento com a comida. E se a decisão da bariátrica foi tomada, que siga em acompanhamento. É interessante isso daí que você falou, porque assim, a vida é dinâmica, né? Então, em algum momento... É uma montanha montanha-russa a vida. Acontece alguma coisa que muda tudo, né? Então, é interessante que às vezes você consegue até pontuar. Né, doutora, vinha bem, aí eu me mudei de cidade. Isso. Aí eu mudei de emprego. Aí eu tive filhos. Aí, então, a vida é dinâmica. Então, ali pode ter sido um marco e a partir dali o negócio desandou. Exato. Né? E aí você precisa rever aquilo, o que foi que aconteceu, que época foi, o que é que aquele contexto trouxe para você ter essa repercussão no seu peso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que todo esse assunto, né, traz juiz para a gente entender o quão ampliado tem que ser o olhar para qualquer tipo de tratamento com peso, com a comida, né, qualquer tipo de tratamento medicamentoso. A gente sempre tem que estar olhando o paciente como um todo e muitas vezes sendo curioso pela dinâmica da vida, né, com quem ele mora, quais são os ciclos que ele frequenta, como é que é a vida social. Vai ter repercussão em tudo. Em tudo. Então, e aí muitas vezes eu vejo determinados comportamentos da vida dessa pessoa sendo frequentemente trazidas para a comida. Então, uma pessoa que é muito impulsiva, ela às vezes é impulsiva com a comida, né? E aí a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça, entender melhor esse paciente, que nunca vai ser em 1, 2, 3 consultas, muitas vezes requer mais encontros para a gente ser mais assertivo e ir construindo junto com esse paciente uma nova mentalidade, uma mudança a longo prazo. E aí, para finalizar, a Maria te fala uma coisa. Quando os meus pacientes começam a perder peso, eu gosto de fazer uma reflexão com eles assim. Eu digo, olha, você não perdeu só 6, 9 quilos. Você perdeu 9 quilos. Você incorporou atividade física na sua vida que antes não tinha. Você hoje tem muito mais consciência alimentar. Isso. Hoje, muita coisa que acontecia no passado não acontece mais. Então, ao final do tratamento, não são só 9 quilos a menos. São muitos ganhos envolvidos no processo. E dependendo quando é uma pessoa que já é casada ou que está ali, mora com a família, ganha a pessoa e ganha a família, né? Porque eu digo assim, se um muda, a tendência de todos na casa mudar aumenta muito, Aumenta. Né? É um efeito manada ali. Um muda, aí já não compra mais aquela comida, já se organiza melhor, já planeja a comida com mais antecedência. Isso. E aí, consequentemente, todo mundo vai se organizando. Isso. Então, na verdade, são muitos ganhos no processo de obesidade. Não é só o peso em si. E eu gosto também muito de pontuar que quando em algum encontro o paciente não perde peso, ele pode ter tido ainda muitos outros ganhos, né? Às vezes o intestino melhorou, a pele melhorou, o cabelo melhorou, as escolhas, a qualidade, a organização. Mas a gente sabe que a perda de peso ela é muito existem muitos fatores, né? Não é só uma conta simples de energia, cada pessoa vai responder a perda de peso diferente. Sem dúvida. Isso. Então, o deixar de ganhar peso e mudar comportamentos também é uma questão a ser exaltada, né? Calma, ainda não perdeu? Tá bom, mas você mudou isso, e isso foi importante. Vamos para a próxima que a gente vai seguir nesse tratamento. É isso, Mari. É isso. Queria muito agradecer a atenção de você que ficou até aqui. A gente conseguiu trazer um pouco do meu trabalho, um pouco do trabalho da Cris, o que a gente mais percebe em consultório, e trazer um pouco desse cenário e quão ampliado pode ser o nosso olhar para o tratamento da obesidade, pessoas com sobrepeso ou que estão aí no ciclo do efeito sanfona, né? Obrigada, Mari. Sucesso. Um beijo. Obrigada.